Olá, muito bem-vindos ao Cine Rooftop, o programa onde cinema vira bate-papo. Hoje o Cine Rooftop tá divertido e nostálgico. Quem eu tenho o prazer de convidar para o nosso bate-papo de hoje é o ator Leonardo Midiorin, a diretora Flávia Guerra e Michel Simões, autor do blog Toca do Cinéfilo. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. Prazer estar aqui. Eu queria que vocês já começassem a pensar nos filmes que vocês assistiam em família, quando eram crianças, tá? A gente separou alguns aqui para nós hoje, mas eu queria que vocês já fossem pensando. Pode deixar. Vamos assistir? Então vamos lá. We made it! Tell me when it's over! Mitológica essa cena, né? É linda! É demais, é demais. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, assim, além, claro, de um garoto que encontra um extraterrestre no quintal da sua casa e vai proteger essa criatura do Serviço Secreto Americano, pra mim esse filme é de um menino que tá tentando achar o seu lugar no mundo e que encontra nessa figura que vem de outro planeta o companheiro pra essa jornada. Eu vejo assim, acho que esse filme aborda questões existenciais importantes. Para mim também tem essa questão assim do elo entre eles, da confiança, sabe? O poder da confiança, o poder de uma amizade, né? Então imagina para uma criança assistir isso, né? E dos garotos se sentirem meio responsáveis por ele, tentar ajudar, salvá-lo. É muito lindo. legal, né? É maravilhoso. Esse filme é muito mais complexo. É assim, quando a gente assiste, eu acho que isso é um filme bom. A gente não fica racionalizando tudo isso que o filme traz. Alguém racionalizou quando escreveu o roteiro. Né? Nem sempre, mas isso tá lá. Talvez A surja, gente né? não, a gente apenas bate no coração. E eu lembro que pra mim foi muito isso, assim, de tudo bem o ET ser diferente e os amigos dele serem uma turma diferente, naquela sociedade que era muito perfeitinha, assim. Eu gostei muito disso, ficou essa sensação. E depois é que eu entendi que pra mim isso pegou muito forte, assim. Esse filme ele foi feito pelo Spielberg, foi lançado em 1982 e ele ainda se mantém como 34º lugar, né, na lista dos filmes de maior bilheteria. Então, Imagina. assim, a gente está falando de um fenômeno de bilheteria. Vocês acham que Justamente. é o aspecto lúdico ou por ter tido um extraterrestre na história ou porque talvez ele também tenha essas questões existenciais fortes e tenha conquistado talvez É o a público magia, né? infantil e o público adulto. Eu acho que é tudo, né? Esse filme Né? é uma combinação astral de tudo muito bem, né? John Williams fazendo a trilha, ninguém se esquece. Né? Spielberg, que é um grande contador de histórias até hoje. O elenco é incrível, né? Drew Barrymore, pequenininha, né? arrasando, né? Arrasando, uma linda. criança, linda. que Né? massa. O ET é um bom ator. Tem um dado interessante também, que é a questão assim do ponto de vista pelo qual o filme é contado, que é da criança, né? Sim. A gente vê o filme pelo ponto de vista da criança. Então, para uma criança assistir aquilo, e eu falo desse lugar ali, que assisti quando criança, eu nasci em 82, né? Então, eu já vi na sessão da tarde o filme, né? Eu já vi na reprise. E eu acho que é essa identificação com esse olhar para o mundo, né? Dessa descoberta. E o poder dessa bilheteria está nisso mesmo, na identificação, né? Porque também é um filme que você tá passando na televisão, você para pra ver um pouquinho. Você para pra ver. Não, se estiver É um passando, você não clássico, para. né? Você vai ficar assistindo, ali, com certeza. fica vendo Ele um pouquinho. é um filme mágico, é como você colocou. Realmente uma conjunção de muitas coisas. Com essa era mais tecnológica que a gente vive hoje,
Vocês acham que um filme como o ET, se fosse lançado com esse formato, com essa maneira de fazer e tal, seria o fenômeno que foi? Ele teria... Porque eu acho que o nosso olhar também vai se modificando. Isso é uma questão de formação de olhar. Eu acho que com certeza. Ele tem uma magia própria. Você acha que ele teria vida... Ele conseguiria com certeza esse ano ser lançado e fazer o mesmo sucesso, até mais hoje em dia. Eu acho que ele não causaria a mesma surpresa que ele causou na época, porque foi uma surpresa ter aquele boneco atuando em cena. Aquilo era inovador. Mas eu acho que ele se comunicaria humanamente bem com a gente, porque é uma história de amizade. Porque o Spielberg é um grande contador de história. Verdade. Se você depura, como ele falou, depura o que sai ali. É a amizade, a família. Até em Tubarão, eu lembro que outro dia a gente estava analisando o Tubarão e o Tubarão é um filme sobre a relação daquele policial com a família dele, a imagem que ele tem para os filhos. Ele vai resolver aquela questão para o filho dele. Tem umas cenas de jantar com a família que são cruciais, mas é que a gente acha que não é importante. Não, mas é isso importantes. Que faz a diferença entre um filme que é só de ação e um filme que tem esse... Que tem essa consistência. Esse é algo mais. Não, são filmes muito consistentes. O Tubarão aparece depois de 40 minutos de Exatamente. filme, 30, alguma coisa assim, quer dizer... E os efeitos especiais estão a serviço dessa consistência, dessa dramaturgia, né? Do que o filme é de fato. Tem uma coisa também tão bonita desse filme que eu acho que a gente podia falar, que é a ligação que ele criou entre o Elliot e o ET. Porque o Elliot sente as coisas que o ET sentia. Então, assim... É bonita essa metáfora, né? É uma amizade que vai além do contato físico, né? Já tá sei lá, no mental, assim, uma coisa de vibração. Eu pensei que, de repente, eles, enquanto situações existenciais, são muito parecidos, porque são duas pessoas que estão perdidas no mundo. Né? Isso é arquetípico, né? Isso é Qual arquetípico. é o meu lugar no mundo? Um bichinho indefeso que chega... E precisa de cuidado. Então, uma criança cuidando de outra criança. Não é bonito? É muito Agora, lindo. Como ele usa essa metáfora e como ele constrói isso, eu acho genial. Que é essa jornada desse nosso pequeno herói. Eu amo esse filme. Isso é lindo, é lindo. E toda vez, não sei vocês, spoiler, né? Que o ET morre, eu me debulho de chorar. Eu já vi esse filme, sei lá, mais de 10 vezes. E eu choro toda vez. Você falou da música, da música e do ambiente. O audiovisual. E o coraçãozinho assim, do ET, assim, e eu sempre choro. Incrível. Agora, o Spielberg tem uma questão também de apuração técnica muito forte. Vocês têm, assim, em mente, rapidinho, só para citar algum filme que vocês achem que ele se superou, que ele tenha tido um grau de apuração técnica tão grande quanto nesse Jurassic Park, eu também diria. A sensação de ver Jurassic Park no cinema foi incrível. Foi um marco. Forte, né? Primeiro é um clássico também. Mas o Spielberg tem uma sequência de filmes assim que ele vai se reinventando a cada filme assim, durante uns 15 anos, essa época do ET, do Tubarão, ET, o Jurassic Park, ele vai criando cada coisa, falando não é possível. Imediatos. Indiana Jones. É demais, assim, é uma sequência que é impressionante. Gente, um filme encantado. É assim que ET é lembrado no mundo do cinema. E já a gente vai relembrar de um dos filmes mais divertidos de quem foi criança na década de 90. Espera só um pouquinho. Longe da perfeição de ET, Esqueceram de Mim também foi um sucesso de bilheteria. Dirigido por Chris Columbus e escrito por John Hughes, especialmente para o ator Macaulay Culkin, que estava no elenco de um outro filme seu na década de 90. Quem não lembra do Kevin, aquele garoto loirinho esquecido pelos pais dentro da sua própria casa? I made my family disappear. Kevin, you're completely helpless. No, Kevin, you're what the French call les incompétents. Kevin, I'm going to feed you to my tarantula. Kevin, you are such a disease. There are 15 people in this house, and you're the only one who has to make trouble. Look what you did, you little jerk. I made my family disappear.
A identificação nossa com criança é muito fácil, né? A gente quis Imediata, viver né? isso, ou viveu isso, uma parte menor. Por exemplo, eu adorava ficar em casa sozinho. O dia que minha mãe saía, morava num prédio, você quer ficar lá embaixo ou quer ficar em casa? Eu quero ficar em casa, mãe, porque aí eu vou ficar sozinho. É o dono da casa, né? A casa só pra mim. Só pra mim. Então eu tinha essa identificação vendo o filme. É fantástico. E o diretor, o Chris Columbus, eu adoro ele, porque ele domina muito bem esse gênero, né? Ele dirigiu os primeiros Harry Potters, né? Ele sabe fazer filme com criança, com adolescente, porque isso é uma aventura. E o legal, é uma aventura sem sair de casa, que é coisa que criança faz. Inventa, né, aventuras. O gangster lá, ele vê filmes de gangster. Eu acho que mexe com essa coisa da criatividade. Parece incrível, né? Parece possível. Por mais que não seja, parece. Parece. Você embarca no filme. Total. Sim. Vocês acham que a coisa desse filme talvez seja a atuação do Macaulay Culkin? Ele rouba o filme totalmente. É Aliás, isso, dá pra dizer quase todas as cenas. Ele rouba o filme. Ele é o filme. Ele né? é o filme. Totalmente. Eu acho que é a Metade da explicação do que é o carisma. Total. Você quer explicar pra alguém o que é carisma, você bota o Macaulay Culkin nesse carinha filme. Assim, desse porque menino. a hora que ele faz a sobrancelha, né? aquela Ele é marca irresistível, dele, né? É irresistível. Ele é um personagem, ele parece o Calvin, eu falo, dos quadrinhos, nesse filme. É um personagem, assim, ele é incrível. E que personagem que vocês curtem mais, fora o Macaulay Culkin? Qual que você lembra mais, assim, dos outros todos? Do ladrão mais alto. Do ladrão mais atrapalhado. Mais comprido, sabe? O mais atrapalhado. O que aquele só se ferra. O que não sabe fazer nada. Exato. O que se ferra muito. Cara, é muito engraçado, é muito bom. Eu gosto você do sabe Joe que aquilo vai acontecer. Você sabe que ele vai chegar ali, vai legal. apertar aquela cordinha e o ferro vai cair na cara dele. Porque o personagem já fez essa... Eu gosto muito Olha, quando é muito bom. ele vai melecando o pé, assim, naquela uma cola, aí delícia. fica um tênis, fica outro, fica uma meia, fica outra, e depois ainda tem um prego. Muito bom. Não, e você vê que esse filme tem vários elementos legais, que é a comédia física, que é essa coisa dele ser esquecido, e o Macaulay é um querido, fofo, né? A gente comentou, teve 100 meninos que fizeram um teste para se garantir que era mesmo certo ser ele. E no fim, foi mesmo ele, Foi porque mesmo ele. e acho que é a melhor coisa do filme. Com certeza, Caramba. é muito acertado. E imagina. sabe o que eu acho legal, assim, em termos de roteiro, tentando olhar pra isso? Você embarca na brincadeira das artimanhas dele pra se safar ali em casa, você entra naquilo, de repente você lembra da mãe que tá sozinha, querendo encontrar aquele filho. Aí você lembra da questão, da separação deles. Será que vai conseguir voltar? Será que não vai? E de repente volta pra aquilo. Então tem um tempero, né, assim, no roteiro. Sim, tem. E a liberdade que ele envolve na tem, né? história. De mexer nas coisas do irmão, de ir lá no supermercado comprar as coisas, quer dizer, de viver a vida que Ele é muito ele é inteligente. proibido de fazer, É né? lógico. Você Pela sabe, esse família. filme eu lembro de ver no cinema com a minha mãe me contando a legenda. Tá. A minha mãe lembra pra mim o entendi. filme. Eu era tão criança que fala, o que ele falou agora, né? Então, por exemplo, ele indo ao mercado, voltando do mercado com as sacolas, pra mim foi uma coisa assim impressionante. Caramba, ele Olha, foi ele ao fez mercado sozinho. sozinho. Ele pagou sozinho, né? Ele podia ter sido melhor comentado, avaliado. Talvez, não sei. Uma visão um pouco mais próxima do público, né? Talvez. É que às vezes a crítica espera muito uma excelência em todos os ingredientes, por exemplo, que o ET tem. E às vezes o filme não tem, mas ele se comunica, ele conecta com o público. Então tudo bem, né? A gente também gosta de dar risada, às vezes quer uma sessão leve, divertida, né? Tem espaço para todos os tipos, né? Tem, Desde que bem tudo é feito, tem cinema. espaço para todos os gêneros. A gente vai assistir a um trecho maravilhoso do filme noir fictício, realizado especialmente para Esqueceram de Mim, e que provocou muitas risadas em mais uma das armadilhas do pequeno Kevin. Até mais. Get the hell out of here. All right, Johnny. But what about my money? What money? AC said you had some dough for me. To that effect. How much do I owe you? AC said 10%. Too bad AC ain't in charge no more. What do you mean? He's upstairs taking a bath. He'll call you when he gets out. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10.
Keep the change, you filthy animal. A história da garota Dorothy, tentando salvar o seu cachorrinho, é levada junto com ele por um vendaval para a terra do Oz. É o nosso último filme de hoje. Foi um dos primeiros filmes a usar Technicolor e que mais encantou o público pelas suas cores extravagantes. Vamos ver um pouquinho? Bom, aí estamos falando de um belíssimo filme, né? Vocês sabem que tem uma analogia, né, da vida real da Dorothy e o mundo de Oz, assim. Sim. Não sei, pra mim fica claro que foi um grande sonho que ela teve. Vocês concordam com isso? Sim, eu acho que é uma grande viagem. É uma interpretação, né? Eu penso como Alice assim. Também, né? Uma grande viagem, talvez no subconsciente dela, no inconsciente. Foi muito avançado para a época. Nós estamos falando de 1939, alguma coisa parecida com isso. 1939, Quer dizer, exatamente. Ele foi muito à frente do que estava acontecendo ali. O próprio efeito especial do tornado é genial. Né? A gente está falando de 1939, então... A fusão da bruxa ali, né? De bicicleta, a senhora pra bruxa. Eu adoro aquela fusão. A casa girando e assim... essa analogia da vida real dela com o mundo de Oz, porque também nessa história os personagens da vida real dela aparecem como outros personagens, mas a mulher que roubou o cachorro dela vira a Bruxa Má do Leste, né? O Espantalho, o Homem de Lata, são todos personagens da Fazenda, então tem essa analogia. É como uma né? projeção dela, como se essa garota... Como você falou do sonho, né? Isso. Como se ela talvez projetasse essas questões do inconsciente dela, se organizasse isso tudo, né? Numa trazendo o mundo que ela conhece para particular. dentro do sonho que ela está vivendo, né? E os arquétipos, né? Acho legal essa coisa do cinema na infância. A gente está tratando um pouco desse tema, porque vai criando a nossa mitologia particular, né? Das nossas referências, os nossos monstros, nossos heróis, né? Esse filme, ele foi indicado ao Oscar e ganhou trilha sonora e ganhou melhor canção original, com a canção Somewhere Over the Rainbow, que é um clássico, né? Foi até cantado por vários cantores, Aretha Franklin, Beyoncé, Kennedy, um monte de gente cantou. Outro clássico. Entre outros. Né? Verdade. Assim, inesquecível, né? Inesquecível. A importância da música no cinema, né? A questão do som e de como a música também... A questão sensorial do audiovisual como um todo, que vai ajudando a complementar, contar a história, né? exatamente. A junção de todas Agora as artes. você falou uma coisa importante, você falou a música, essa questão sensorial. Tem uma história, enfim, há quem diga que o Pink Floyd fez o disco do Dark Side of the Moon como se fosse uma trilha sonora para este filme. Então, eu não sei se vocês conhecem essa história. Eu conheço. Eles negam veemente, é uma lenda. O que vocês acham? Eles dizem que não. negam. O Dave Gilmour já disse que não, que isso é uma coincidência. Eles não pensaram nisso, mas é uma maravilhosa coincidência. Vocês já assistiram? Eu já teve jura? sessão em São Paulo, no MIS, especial, oficial, pra ver com o filme e a trilha sonora do Dark Side. E o encaixe perfeito. O encaixe é perfeito. E aí é bonito, porque no final desse filme também tem uma coisa da mensagem, né? Que fica, que antes dela retornar para o mundo dela, ela entende que então aquilo que ela mais procurava estava dentro dela mesma, né? Eu acho tão bonita essa mensagem. E eu queria que vocês dissessem, talvez, se esse filme deixou alguma mensagem para vocês. Eu acho muito curioso a questão do mágico de Oz mesmo, o que acontece com ele no filme, que pode se virar metáfora para outras coisas que você tem na vida, assim. Eu acho muito corajoso para aquela época fazer algo do tipo, né? Ele como falso, criando uma imagem que na verdade ele não é. Eu acho super
pra frente isso. Ousado, porque né? também, Ousado, se essa é a você palavra. pensar, ele fica quase que na posição de um deus, né? Então ela vai pedir para aquele deus aquilo tudo que ela É queria. uma questão religiosa E ali. de repente, então, nossa, mas então não existe esse Deus, existe um homem que está aqui falando no Manipulando microfone, né, e tal. Então, no fim das contas, não é o Deus, é dentro dela mesma. A Então é um força tá filme nela. que tem uma Assim uma como os mensagem personagens forte. que encontram dentro deles mesmos as características que faltavam. Quer dizer, tá assim tudo ali como no os filme. personagens também vão Claro. encontrar dentro deles. É. Então é interessante, assim, ele é forte. E eu gosto muito desse momento que é tão clichê, que é os sapatinhos, né? Porque é uma bobagem, mas é a volta para o seu lar interno. Né, que ela fala, não existe melhor lugar do que o nosso lar. No sentido de, é você mesmo, é dentro de você mesmo que você vai. O lar é ela mesma, né? E aquele sapatinho é um arquétipo, é simbólico. Né? E os sapatinhos vermelhos para as histórias de contos de fada e os arquétipos femininos, eles são muito simbólicos. Né? Tanto que existe o sapatinho vermelho, é esse conto. Eu adoro essa parte, eu acho que, talvez para as mulheres, isso seja muito forte, assim, esse momento. Eu adoro isso. Gente, sabe o que eu queria perguntar para vocês? Pra gente, assim, ir terminando o nosso programa de hoje, que eu tinha pedido para vocês pensarem num filme, um filme que marcaram vocês e tal, na infância. Então eu queria que vocês falassem. Fala, Michel. O filme que mais marcou na infância foi Curtindo a Vida Doidado. Ah, que legal. Eu vi aquele filme 1000 vezes. Eu lembro de estar em casa, os meus amigos me chamando e a TV passando, eu falava, não vou mais brincar com vocês, que eu vou ficar aqui assistindo, porque eu queria ser o Ferris Bueller, eu queria fazer aquelas coisas, aquela coisa da liberdade, de viver a vida. Eu ficava muito preso nisso. E ver de novo, né? É muito engraçado, assim, que a criança... A gente, é tudo uma questão de repetição, a gente quer voltar naquela sensação, voltar naquela emoção. Você falou que assistiu várias vezes, né? Eu assisti muitas vezes A História Sem Fim. História Sem Fim é um filme muito legal, de um garoto que foge de outros garotos na escola e acaba parando numa biblioteca. Começa a ler o livro da História Sem Fim, que é uma saga, na verdade, uma história de um herói, a jornada do herói, que, enfim, precisa passar por vários reinos. Tem uma coisa meio de RPG, né, assim, porque o filme tem um lado lúdico e arquetípico muito forte, que mobiliza, assim, a audiência toda. Então, tem muitas imagens desse filme. E você? Eu gosto de Labirinto. Labirinto me marcou muito pelo David Bowie, que eu nem tinha muita noção de quem era, mas a figura tão esquisita e sedutora do David Bowie, e aquela menina que já era adolescente, que tem que resgatar o irmão, e ela entra nesse mundo fantástico, e tudo é muito lisérgico nesse filme, já que a gente estava falando do Pink Floyd. Eu amo esse filme até hoje, e a música, né, o As the World Falls Down, até hoje, quando eu ouço, me leva, assim, por um tempo nostálgico mesmo. Ai, que um tempo em delícia. suspense. Ai, que gostoso. Amo. Bom. Eu me lembro bem de Ghostbusters, Goonies e os Saltimbancos aqui no Brasil. Os Trapalhões, verdade, claro. Né? Clássico do cinema brasileiro. Ai, gente, que gostoso, que legal. Super obrigada Obrigado pela a você. presença. Foi muito bom relembrar filmes que vimos quando mais jovens e principalmente relembrar a mensagem que eles nos transmitiram. Essa é a ideia do Cine Rooftop, trazer o cinema para mais perto das nossas vidas. Até o próximo e obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Gostoso. Muito bom.